Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui na nossa Expedição Urbana, um novo projeto para levar até você um pouquinho da história de pessoas e situações da nossa cidade de Paraguaçu Paulista, do Brasil e do mundo. E eu estou novamente Exatamente. aqui com meu amigo, convidado dessa Expedição Urbana, dessa primeira fase do projeto, Ramon Barbosa Franco. Ramon, tudo bem? Seja novamente bem-vindo. Rafael, muito obrigado, obrigado pela oportunidade. E hoje nós vamos estar trazendo todo mundo aí, todo mundo, algumas pessoas já assistiram também, acerca da nossa mostra cultural que aconteceu em Roseta. E eu falei muito do Nhopai, um beijinho de poeta. E hoje eu trago aqui o Ramon para trazer justamente essa informação. Sim. Quem é o Nhopai, Ramon? Quem é o meu pai? É exatamente isso que nós vamos estar agora no próximo mês, né? Estamos já concluindo o livro, a A biografia. biografia do A Nhopai. biografia do meu pai eu escrevi ao lado da Ana Carolina Santiago, que é uma Uhum. poeta e escritora aqui de Paraguaçu, e nós realmente fomos atrás dessa pergunta, atrás dessa Dessa resposta, né? resposta. Quem é o meu E pai? me diga assim, Nhopai, a gente tem uma rua aqui em Paraguaçu, Tem próximo ao tiro de uma guerra, rua, inclusive nós tivemos nessa rua, tem uma casinha de madeira, salvo engano, que tem a plaquinha tem escrito duas Rua casinhas, Nhopai. tem É, duas casas de madeira, nós conversamos inclusive com os moradores dessas duas casas. legal. Mas antes de eu falar dessa rua, que ela tem uma história específica, Uhum. né? No livro vocês vão ver, não, meu pai não morou nessa rua, tá? Essa foi só uma Só uma homenagem referência. a ele. A gente até pesquisou sobre isso e ali era uma travessa de carroça e depois abriu um pouquinho mais e virou uma rua que é hoje. E se não me engano, acho que é 2000 que ela é Aquela rua ali, denominada, né? Meu inclusive, pai. eu me lembro dela quando era de terra, inclusive. Isso, de Há terra, muito fazia tempo. muito tempo ali, Era aí só uma houve só travessa, uma né? travessa, é. Ramon, e conta pra mim, como que surgiu a ideia de O vocês terem projeto, essa biografia? então, a biografia ela entra no programa da Lei Aldir Blanc, ela foi Uhum, contemplada e justamente dentro dessa leva de homenagens ao centenário de Paraguaçu Paulista. uhum, Houve o livro Moita Bonita, que sim. você viu, O e pessoal da alguma PEP, da inclusive. PEP, exatamente. E então nós, a partir desse centenário, nós gostaríamos de contar a história de personalidades de Paraguaçu Paulista. E Uhum, nada mais justo de contar a história do paraguaçuense em Inhopai. meu pai. Que o Inhopai nasceu em Paraguaçu Paulista Uhum. em março de 1912 Nossa, em março de 1912. e vai falecer em 1988. Mas ele não falece em Paraguaçu Paulista, ao contrário de que algumas das biografias, não biografias, perfis biográficos dele na internet ou principalmente ligado ao movimento da música caipira, Uhum. menciona Paraguaçu Paulista. Ele não morreu em Paraguaçu Paulista, nós descobrimos onde ele morreu. Isso, Mas isso aí você não vai contar, eu deixa não pra... vou Só contar, quem vai, no vai saber livro no livro vai está, descobrir. e nós descobrimos muitas coisas impressionantes, assim, do lado bom, desse grande paraguaçuense. E assim, coincidentemente, no centenário de Paraguaçu, se comemora também, nesse mesmo ano, 80 anos, exatamente, 80 anos da música Beijinho Doce. 80 anos a música 80 Beijinho anos. Doce. Ela foi gravada em junho de 1945. Olha que surpresa, até eu fiquei surpreso nessa. Inclusive, você que está assistindo a gente, em algumas postagens que eu fiz, a música Beijinho Doce com Thiago Abreu e Sara, ficou uma interpretação linda, Perfeito, eles já maravilhosa na nossa cantaram, mostra eles cultural. tocaram nos 100 anos aqui, Uhum. e assim, gente, são dois talentos de Paraguaçu Paulista, assim, que é impressionante como eles cantam bem. Ramon, Assim, eu acho que são pessoas, assim, que o mundo tem que descobrir o não, sim. talento dos O dois. Thiago já roda o O mundo, Tia, né? A e ela, a Sara é uma Sara, então, perfeição. olha, eu fiquei, assim, apaixonado Que pelos legal. dois. Foi uma Ramon, eu coisa, quero pegar carona, né, já falando um pouco do livro, né, da nossa sim. biografia do meu pai. Você também fará o lançamento de mais um material em Marília, é isso? Agora em junho nós lançamos em Marília Quatro Patas, a história de Pituco, Uhum, que é uma biografia que eu escrevi com o Tiago de Moraes das Chagas, que é uhum. o meu amigo que fizemos juntos O HQ aqui, as o histórias em Quadrinhos. quadrinhos, já estamos indo para a sexta história em quadrinhos escrito junto, né? Quem é o Pituco? Pituco é o cachorro que era o cachorro do Tiago. Era um cachorro do Thiago, E o cachorro do Tiago virou herói na HQ. na HQ. E o cachorro faleceu, foi vítima de atropelamento. Atropelamento. E aí nós decidimos escrever uma história Uhum. para trabalhar um pouco o amor próprio e o luto. Que interessante Porque o isso, hein? pet hoje Ele faz parte da sempre família foi, das né? pessoas, né? Todo mundo tem seu cachorrinho, Sim. O gato, o o peixinho. gato. E aí nós então fizemos um resgate.
revivemos os passos do Pituco, conversamos com pessoas, Que conheceram o Pituco, inclusive a pessoa que atropelou. acidentalmente o atropelou. E foi Gente, assim um trabalho muito muito bom, assim, foi uma coisa, e o livro ficou muito bonito. que diferente, você tá vendo? Ele sai de uma biografia para contar outra É, biografia e não, olha, não posso deixar passar batido essa aham. informação, porque é o seguinte, nós teremos aqui, no dia do lançamento, nós vamos estar lá, inclusive, para cobrir esse lançamento, tem uma música, é isso? Tem uma trilha sonora do Pituco, O né? Pitu, isso, exatamente. Eu Aí, já ouvi, inclusive, essa a exatamente. música. Aí, por conta Fantástico. dessa minha relação com o Paraguaçu, Uhum, que o Thiago esteve aqui no Centenário comigo, uhum. e aí ele conheceu o movimento cultural de Muito legal. Paraguaçu, conheceu os poetas, conheceu os músicos, e aí a gente, aqui no fundo de casa, aqui onde você está, veio a ideia, por que não compor uma música? E o Du Juriti, que é composto pelo o Adriano Ganori e o Daniel Móvel, se incumbiram então dessa missão e fizeram a música do Pituco. E vocês fiquem atentos, porque logo logo vem aí o nosso videoclipe contando toda essa E história. aí ficou uma coisa super bonita, assim, a história, a música, ela tem essa atmosfera dessa relação muito bonita que tinha o Pituco com o Thiago, e uma coisa bem leve, assim, eu me emociono com a música, ficou muito boa também. Gente, muito legal saber de tudo isso. Ramon, antes de terminar a Sim. sua participação, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com você. Você é uma Uhum. pessoa também que eu me espelho. Você é, Oh, filho, irmão de um amigo e filho e também de uma amiga nossa, a Cláudia, que hoje que está sendo a legal. minha cinegrafista. O É. Ramon não, o Reno, Reno Barbosa, eu lembro, ele sempre foi peão, sempre peão. gostava de andar de carro, até Até hoje, né? hoje, até Então fica hoje. um abraço para meu amigo Reno Barbosa. Nessa casa onde a gente está gravando aqui hoje, gente, nós vínhamos muito como quando éramos adolescentes, Sim, estávamos no Sene, então eu aprendi a fazer resumo de material você de vê? escolar aqui com a Cláudia, e o Reno também era o nosso, enfim, Quer dizer, o clima da casa amigo. de escritor, né? Não, Você vê, exatamente. a casa onde o escritor começou a escrever, onde você precisa fazer Pois resumo, é, olha estamos só, falando de livro, isso é é isso história. aí, é E eu não história. posso deixar também de registrar aqui, logo aqui atrás, tá vendo aqui? Aqui, ó. Gente, esse quadro aqui, Ramon, o Trajano é uma pessoa essencial também para a Exatamente. história, é um artista plástico de O Paraguaçu, né? Trajano é meu tio, já falecido, lamentavelmente, eu acho que morreu precocemente, porque era uma pessoa assim que foi o primeiro, o tio Trajano foi a primeira pessoa que virou para mim e falou assim: ó, você tem que ler autores do século XX, Uhum. você tem que ler cara que viveu no nosso tempo. E ele lia muito, e a gente vinha aqui, a gente trocava ideia, e ele foi um artista, eu acho que o Trajano foi o principal artista plástico de Paraguaçu Paulista. Ganhou o Mapa Cultural Paulista Sim, também. E essa série aqui é o Cristo, ele fez, era que criança, legal. e ele fez 30 quadros desse, e E esse é o esse daqui número é o 19. O 19, 19 de 30. de 30. E eu acho muito expressivo, o Trajano tinha um traço assim muito próprio, e ele tinha uma verve artística como grandes artistas. Eu falo que o Trajano foi assim, minha proximidade com o gênio foi com ele, Que legal. porque ele tinha o mesmo jeito de um Van Gogh, Uhum. mesmo jeito de um artista plástico como Ranchinho de Assis, esses grandes, o Que Cândido legal isso, Portinari, ele era gente. um cara que conhecia tudo. Ele te falava de movimento cultural, ele falava de escolas literárias. Então a gente passava tardes aqui conversando, só eu e ele, assim, um domingo à tarde, a gente falava de Fernando Pessoa. E O dia falava, passava não, gostoso. eu falava de literatura norte-americana, e literatura portuguesa, e literatura brasileira. E ele contava as histórias do pessoal que ele conhecia. E Como, foi uma troca muito boa, foi como uma tudo grande se liga, né? presente da minha vida, o Como tudo Trajano. se liga. Como a gente falou agora há pouco, inclusive, de ligar os pontinhos, né? Você disse. Isso. Então tudo se liga, né? E quer ligar mais uma? Ai, Eu dedico o Nhopai, o livro Nhopai para ele. A dedicatória isso é uma de Nhopai é surpresa. para ele, a surpresa. Gente, Que tô revelando aqui, já que falou dele. olha que interessante, nada aqui foi combinado. Então a gente está É, seguindo aqui a gravação desse vídeo para vocês na Expedição Urbana e de repente aconteceu aqui, você comentou sobre o Trajano, uhum. me recordo muito do Trajano, tive a oportunidade de conhecê-lo também. E ele E é uma personalidade que Paraguaçu precisa ter uma biografia do Trajano. Eu ficaria muito então contente em fica aqui um escrever. convite para você, Oh, acho que tá? vai ser Essa é uma a sua tarefa tarefa. minha. Gente, muito obrigado por estar assistindo a gente, compartilhando. Compartilhe também o vídeo, dê o joinha, não esqueça. E também compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal no YouTube, Expedição Rafael Ferreira. Também pode me seguir aí no Instagram, Rafael Ferreira _off. E também o Ramon pode seguir também, né, Ramon? Sim, Como? @ Ramon Barbosa Franco, Barbosa com S. Estou lá nos Simples Instagram assim. e também no Facebook. É só o começo de uma nova história, expedição urbana para você. Até mais!